Mais uns 2 minutinhos, pessoal, a gente já inicia o webinar de hoje, ok? Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao nosso webinar de hoje sobre as novidades do WorkNC 2021.0, onde vamos falar das principais novidades que nós temos, né? Antes, eu queria me apresentar. Meu nome é Roberto Cardoso, eu trabalho na área de tecnologia da SK. Pelo que eu vi ali nos inscritos, boa parte de vocês eu conheço, a gente já fez algum trabalho junto na empresa de vocês, né? Alguns outros não, mas, como eu falei, trabalho na SK, diretamente com o Software WorkNC, e hoje eu vou ministrar para vocês essa apresentação das novidades do WorkNC 2021.0. Começar dando uma olhada na nossa agenda, que eu separei, né? Então, eu classifiquei em dois modos, né? As principais novidades, que são aquelas que nós elencamos, assim, como novidades, são melhorias, assim, bem significativas, certo? Sendo elas, né? A primeira novidade que veremos, as melhorias na criação da curva 5 eixos, certo? Depois, na sequência, melhorias no novo rolagem 5 eixos, no novo percurso de rolagem 5 eixos, novo percurso de 5 eixos orientação ISO, uma nova estratégia que foi implantada na versão 2021.0. Opções para ajuste do Z inicial e plano de retrações. Isso também é uma novidade bem importante. A gente tinha uma série de clientes que solicitaram essa melhoria, ela foi atendida na versão 2021.0. E, por fim, a quinta, né, a nova opção de medição de peças com probe, com apalpador, certo? Então, essas são as principais, mas nós também temos outras, né, outras melhorias que a gente vai ver de uma forma mais rápida, para não também tomar muito tempo de vocês, certo? Que sendo a primeira, performance no acabamento paralelo, no Advanced Toolform. Esse percurso ele sofreu uma alteração dos algoritmos de cálculo dele, onde a gente tem uma melhora em termos de performance, de velocidade de cálculo bem significativa nessa nova estratégia, em segmento paralelo de Advanced Toolform. Uma nova aba de parâmetros de colisão, certo? Nós vamos ver um pouco disso também. Melhorias no EVForm, um novo botão de calcular e próximo, montagem de percursos, posicionamento máquina, um novo percurso de 5 eixos, acabamento de lâminas. A gente também tem uma nova estratégia de 5 eixos,
um percurso bem específico, né, para acabamento de lâminas. Nós já temos alguns, né, já tem desbaste, desbaste, usinagem, acabamento de lâminas, e agora foi desenvolvido um novo percurso de 5 eixos de acabamento de lâminas, certo? Depois nós temos aí uns minutinhos para perguntas, para dúvidas, nós vamos tentar responder o máximo possível vocês, ok? Então, dando início, né, começando pelas principais novidades da versão 2021.0, que eu separei para a gente dar uma olhada hoje, começando pelas melhorias na criação da curva 5 eixos, certo? Em versões anteriores, até a versão 2021, o modo automático, ele já era bem prático de desenvolver essa curva 5 eixos, comparado com as versões anteriores, né, o modo manual, certo? Só que em alguns casos nós tínhamos o problema de a curva não ficar exatamente como a gente precisava, né? Por exemplo, o caso dessa área que eu demonstrei para vocês, certo? Agora na versão 2021 ficou muito mais simples, que foram criadas novas opções. Olha como a diferença da criação da curva 5 eixos nesse caso, né, automático, porque agora a gente consegue definir curvas e também fazer 3 opções de regras, certo? Que facilitam bastante e ampliam o tipo de curva 5 eixos que a gente necessita criar. Por exemplo, nesse caso aqui, fazendo uma seleção bem rápida dessas superfícies para a criação da curva 5 eixos, olha como agora é fácil a gente determinar qual as curvas são nulas, né? Eu defini a curva 1, a curva 2, certo? A gente tem um modo agora de criação, direção da superfície e um comprimento constante. Posterior a isso, eu tenho a direção da curva mais curva 1 mais curva 2, certo? Que também é bem útil em alguns casos, né? E entre curva 1 e curva 2, que é bem parecido com o modo que era utilizado em versões anteriores, né? Onde a gente pode também ativar uma opção de sincronismo proporcional. Além disso, também fazer os ajustes manual das curvas, os vetores 5 eixos, certo? Então, com isso, conseguimos ver que essas melhorias na curva 5 eixos nos trazem muito mais facilidade na criação, certo? O modo automático lançado na versão 2020 já facilitou bastante comparado ao sistema de criação de curvas manual, só que agora ainda foi, nessa versão 21, ele foi aprimorado, né? Então, a gente tem uma maior quantidade de opções na formação da curva, como a gente viu ali, a gente pode definir as curvas nulas, a curva 1, curva 2, de uma forma bem fácil, além das regras, onde a gente tem 3 regras de criação. Uma próxima melhoria desenvolvida na versão 2021.0 foi em relação ao percurso novo rolar 5 eixos. Essa é uma estratégia também bem recente, lançada na versão 2020, e na versão 2021 ela foi aprimorada. Agora, na versão 2021, no novo ciclo de rolagem 5 eixos, nós temos uma opção muito interessante para esse tipo de caso, onde, por exemplo, a gente vinha utilizar uma ferramenta do formato barril. Acontecia que na base da parede sempre havia um excesso de material a mais do que nós esperávamos, né? Porque ali nós víamos descendo com um ângulo constante, né? Decorrente do formato da ferramenta, acabava ficando um excesso de material na base da parede. Agora, na versão 2021, foi um novo parâmetro ativado para poder utilizar o ângulo lateral máximo. Nesse caso, eu utilizei um ângulo de 25 graus, em que o que acontece? Ó, na base da parede agora, a gente tem alguns outros passes, certo? Como se fosse uma reusinagem na base da parede, certo? Nós viemos com os incrementos verticais normais. Quando chega no fundo, na parede, olha que bacana como a gente consegue ir adaptando agora o ângulo da ferramenta para remover o máximo material possível. Então, com isso, a gente consegue aplicar um acabamento em toda a parede, né, com uma mudança de ângulo, né, com uma alteração do ângulo do eixo da ferramenta. A gente desceu pela parede com um ângulo de 15 graus e permitiu que na base da parede fosse possível aplicar incrementos, né, incrementos laterais, ajustando o ângulo até 25 graus. Essa nova opção é bem interessante, porque a gente consegue uma usinagem completa da parede, além, né, de um ajuste bem fácil do ângulo lateral máximo. Então, a gente permite que que o software, né, que o cálculo da geometria adapte o ângulo de contato da ferramenta com a parede até um limite estipulado via parâmetro, certo? E novas opções de incremento. Nós vamos, depois, mais à frente, vocês vão perceber que também ali as opções de offset ao longo
do movimento em Z também sofreram algumas melhorias, certo? Mas, vamos dizer, a mais importante que a gente julga é essa usinagem da base da parede, ok? Passando para o próximo recurso, a gente gostaria de mostrar para vocês um novo percurso de orientação ISO. É um novo percurso de 5 eixos simultâneo, disponível agora na versão 2021.0. E esse percurso, ele vem a substituir futuramente os 5 eixos entre duas curvas, certo? É uma estratégia que ela é uma evolução da estratégia já conhecida, 5 eixos entre duas curvas. Então, esse novo percurso, 5 eixos orientação ISO, certo? Como falei, ele é a evolução dos 5 eixos entre duas curvas, porque ele tem uma série de melhorias. A principal, por exemplo, é agora a possibilidade de selecionar um ângulo, uma curva automática, certo? Coisa que não era possível no entre duas curvas, certo? Nós temos vários métodos de corte, como vendo nessa simulação. É interessante desse percurso que a gente consegue, por exemplo, fazer a usinagem dessa parede e aplicar diferentes métodos de corte. Por exemplo, aqui eu consigo trabalhar tanto com ângulos frontais quanto laterais. E esses ângulos frontais e laterais é possível aplicar ela no sentido da usinagem ou em relação ao sentido da superfície. Então, a gente tem aí uma alta gama de funções de métodos de corte para aprimorar, para ter o melhor corte possível na superfície. Então, é uma estratégia nova, toda reformulada, e que traz aí uma série de novos recursos, né? Assim como também trabalhar com ferramenta perfilada. Então, esses 5 eixos de orientação ISO, a gente consegue ter um percurso completamente reformulado em relação entre duas curvas, além da possibilidade de trabalhar com ferramentas com perfil, por exemplo, ferramenta barril, ferramenta lens. Ele também tem uma facilidade muito grande na hora de criar curvas 5 eixos. Entre duas curvas, nós teríamos que criar aquela curva 5 eixos tradicional, manual, né? E a gente sabe que aquilo ali a gente tem um trabalho a mais comparado com o novo método de criação de curvas 5 eixos. E, muito importante também, a facilidade no controle de corte da ferramenta. Como comentei, a gente tem uma série ali de opções para melhorar o método de corte da ferramenta, o controle de corte dela na superfície. Uma outra opção também que surgiu na versão 2021.0, essa relacionada a 3 eixos, onde uma série de clientes havia solicitado, a gente tem bastante cliente que solicitava essa implantação, e ela foi atendida no ano 2021.0, certo? Que é o ajuste do Z inicial e dos planos de retração, ok? Agora, como a gente pode ver, em versões anteriores, o Z inicial e Z final, apontado aqui na seta verde e vermelha, ele só poderia ser editado na hora do pós-processamento, onde a gente poderia definir um ponto inicial e final, uma altura em Z, assim como forçar os planos rápidos para o plano de retração. Só que isso não era simulado, isso não era verificado nos testes de limite de máquina, por exemplo. Com isso, agora na versão 2021, nós temos uma opção muito simples de aplicar, que podemos definir a altura em Z para o primeiro e para o último ponto, só para o primeiro ponto ou apenas para o último ponto, onde a gente pode definir uma altura automática ou determinar o valor do Z, inicial e final. Então, como nesse exemplo aqui, aplicamos um Z de 50 e graficamente na tela a gente já consegue ver esse posicionamento. A outra novidade também, junto com esse mesmo recurso, é a possibilidade de alterar as retrações para, ao invés de um rasante sobre a peça, sobre o modelo, aplicar eles todo num plano. Por exemplo, no nosso caso, esse caso a gente elevou todas as retrações com um plano fixo, certo? Então, com isso, a gente também tem uma série de vantagens, né? Por exemplo, num caso, como está mostrando, indicando na tela, onde a gente tem algumas fixações, a gente consegue elevar todas as retrações para esse plano fixo definido. E isso tudo, interessante que ele é simulado tudo diretamente na interface, né? Não só a gente não vê o resultado somente no MC, como era em versões anteriores. Então, essa opção de ajuste do Z inicial do plano de retração é muito interessante que a gente consegue fazer isso tudo diretamente dentro da estratégia, né? Não precisa ser somente na hora de pós-processar. A gente consegue também ter um controle dos planos de retração, algo que nós não tínhamos até versões anteriores, e isso é bem importante, principalmente
para termos de simulação e análise de fim de curso, certo? A próxima novidade que separamos para vocês, e podemos dizer assim, a número 5 do nosso top 5, é a opção de medição de peça com probing, certo? Com apalpador. Em versões anteriores, na versão 2020, já foi lançada a opção de utilizar o apalpador para zeramento de peça, para zeramento e alinhamento, onde a gente consegue definir a centralização da peça. Agora, na versão 2021, nós ganhamos uma nova opção, certo? Como comentei aqui, até a versão 2020 é possível definir a centralização, e agora, na versão 2021.0, a gente consegue também fazer medições da peça, não somente centralização, certo? O comando é bem simples, bem interessante. Hoje, na instalação padrão, nós temos dois tipos de controlador, certo? Já vem com dois exemplos, tanto para máquinas de tridimensional, quanto também para medição em máquina. Aqui nós estamos usando o exemplo, por exemplo, do Heidenreich 640 com o ciclo do ciclo Touch Probe 444. Então, hoje já posso dizer que temos um pós-processador que gera esse programa NC, né, para o Heidenreich 640 utilizando desse ciclo. O bacana do Heidenreich, por exemplo, nesse exemplo mostrado aqui, que a gente consegue também ter um relatório, né? Após a máquina executar o ciclo 444, ela gera um relatório da medição, onde a gente consegue ver o ponto que foi estipulado no software, né? E qual foi o valor do toque ao tocar na peça fisicamente, certo? Então, isso é bem interessante, né? Bem, uma coisa que possa ser bem usual para vocês. E também vocês conseguiram perceber como é fácil, né? Simplesmente tocando na superfície, a gente consegue definir os pontos de controle. Então, essa nova opção de medição de peça com probe, ela é interessante, que a gente tem uma nova integração no processo, certo? Então, agora a gente traz mais essa parte, mais essa fase de inspeção também para dentro do software, onde o programador já vai poder estipular via programação, né? Através da programação, quais são os pontos que devem ser verificados, né? Então, executando esse programa de análise, é interessante que qualquer diferença que tenha na medição, né, do valor de modelo contra um valor real encontrado na peça, já no mesmo processo, sem precisar tirar a peça da máquina, já é possível ajustar, né, refazer os programas, repassar o programa para ajustar a medida. Isso sem precisar tirar a peça da máquina, voltar com a peça na máquina, e também tudo desenvolvido via programação. As verificações são todas, né, então, como falei, diretamente durante a usinagem, né, e é muito fácil de programar essa função de probe, certo? Em relação a demais novidades, para a gente ver agora de uma forma mais rápida, só apresentar para vocês, né, porque depois também todo mundo fazendo a instalação dessa nova versão, eventualmente precisando de uma ajuda, vai poder contar com nós, né, para daí esmiuçar melhor cada recurso, ok? Mas um que eu comentei, que achei bem interessante, foi uma melhora na performance do acabamento paralelo Advanced Toolform. Aquela estratégia nova, que foi lançada umas 2 versões atrás, agora ela recebeu uma melhora de performance. Tanto trabalhando no modo tradicional, em relação ao acabamento paralelo, quanto também em relação ao modo por nível, né? Nesse gráfico, a gente consegue ver como uma estratégia de acabamento paralelo tradicional, o acabamento paralelo ATF, ele tem um melhor rendimento em termos de cálculo. Olhando o gráfico, o azul clarinho é o acabamento paralelo tradicional, certo? O tempo de cálculo do acabamento paralelo tradicional. E o azul mais forte é o tempo do acabamento paralelo Advanced Toolform, trabalhando no modo de varredura, certo? A gente consegue ver ganhos de 25%, chegando até 80%, 85% de ganhos de tempo. E da mesma forma por nível, se nós compararmos o acabamento por nível tradicional com o acabamento paralelo Advanced Toolform, trabalhando no modo Z-nível, ela também tem um ganho de rendimento, um ganho de tempo de usinagem bem significativo. Esse chegando em torno de 35% até 90% do tempo de cálculo.
Então, são dados bem significativos e é uma coisa que a gente convida vocês a fazer. Pegar a mesma usinagem que vocês aplicaram no acabamento por nível tradicional, aplicar o acabamento paralelo Advanced to Form no modo por nível. Vocês vão ver que o tempo de cálculo vai ser muito mais rápido usando essa estratégia. Outra melhoria que sofreu o acabamento paralelo Advanced to Form é em relação à usinagem quando fizemos seleção por superfície. Por exemplo, o acabamento paralelo tradicional, muitas vezes quando a gente seleciona uma superfície para usinar, nas retrações, nos links, ele acabava criando uma série de retrações, certo? E isso, às vezes, deixava meio a usinagem, né, um pouco demorada, não ficava ideal como a gente imaginava que seria, né? E só pelo fato de trabalhar seleção de superfície. Se fizesse por uma curva, ficava com um resultado, fazendo por seleção de superfície, acabava gerando outro. No acabamento agora paralelo Advanced to Form, fazendo a mesma usinagem por seleção de superfície, a gente consegue perceber que os links ficam muito melhores, as ligações de um passe para o outro ficam assim perfeitas, certo? Então essa é uma novidade também da acabamento paralelo Advanced to Form em relação à qualidade. Uma nova aba também de parâmetro de colisão foi inclusa e um novo botão também para a seleção do porta-ferramentas. Agora, na versão 2021.0, além de selecionar o porta-ferramentas diretamente pela tela de parâmetros, nós também temos uma opção para definir os parâmetros de detecção de colisão. Até versões anteriores, se vocês lembrarem, só era possível selecionar um porta-ferramenta selecionando uma ferramenta pela biblioteca que tivesse um porta-ferramentas montado. Agora, isso é possível fazer independente. Tu pode selecionar na biblioteca de ferramentas só a ferramenta e montar um porta-ferramenta através dessa novo botão que tem na área de definição de estratégias. E os parâmetros de detecção de colisão, que também antes eram definidos só externamente, agora com essa inclusão nessa aba de parâmetros de detecção de colisão, também é possível já fazer tudo integrado na hora da definição da estratégia. Certo? Então, é uma melhoria também, acredito que bem importante, coisas que antes teria que validar o percurso para daí fazer as definições, agora, antes mesmo da validação, já é possível definir esses parâmetros. Melhorias no Waveform. O Waveform também sofreu uma melhoria de relatos de cliente. O que acontecia? Nesse tipo de usinagem, onde a usinagem começava por um lado e quando terminava a usinagem que fosse romper as paredes, havia um esforço de ferramenta bem significativo. Então, isso às vezes ocasionava uma vibração da ferramenta, acabava danificando a ferramenta. Agora, na versão 2021, os algoritmos de cálculo foram melhorados e essa usinagem, ao romper essa área, essa parede fina, eles foram melhorados. Então, olhando ali no gráfico, as linhas vermelhas agora são as linhas da 2021. A gente consegue ver um caminho bem mais suave nesse momento de romper uma parede com a outra, certo? Aqui a gente tem um vídeo em câmera lenta que vai poder mostrar bem para vocês como agora ficou mais suave. Em versões anteriores, esse material era removido de uma forma bem mais agressiva, pode-se dizer. Agora, na versão 2021, foi desenvolvido um novo cálculo para minimizar esse esforço de ferramenta nessas regiões onde vai romper essas paredes, certo? Também uma opção bem simples que surgiu e eu achei bem interessante é o novo botão de calcular de próximo, certo? Onde agora a gente consegue, antes a gente tinha a opção de OK e a opção de calcular. Agora na versão 2021 foi unificado isso num único botão, onde a gente pode executar o cálculo do percurso e fechar a janela, ou a gente pode simplesmente dar um OK novo ou um executar de novo. No executar de novo, por exemplo, a gente pode mandar calcular a estratégia e automaticamente já abre uma nova janela para a programação do próximo percurso. Então, isso minimiza alguns cliques, né? Onde teria que dar o calcular, clicar com o botão direito, criar um novo percurso, selecionar a estratégia, agora não precisa mais. Ao executar o botão executar mais novo,
o cálculo já é disparado e uma nova janela de percurso já é aberta instantaneamente na tela. A montagem de percursos também ganhou uma melhoria bem importante. Acontece que em versões anteriores nós conseguimos já definir um ponto intermediário para a troca de ferramenta. Para na montagem, no ciclo de montagem de percurso, nós conseguimos simular esse movimento da troca da ferramenta indo até o magazine. Porém, nós tínhamos uma dificuldade que as coordenadas que nós determinávamos do magazine eram em relação ao zero peça, certo? Agora, na versão 2021.0, foi estipulado um parâmetro em que ativa os valores em relação ao zero máquina. Isso é uma grande vantagem, por quê? Porque a relação da Magazine em relação ao zero máquina é sempre a mesma. Então, independente aonde esteja montada a peça na máquina, aquela posição de troca em relação à origem vai ser sempre igual. Então, na máquina de vocês, vocês vão saber que a coordenada x, y e z do Magazine em relação ao máquina é um valor X. Esse valor pode ser inserido ali em toda a programação independente, onde tiver o posicionamento da peça na máquina, os valores vão ser sempre iguais para aquela máquina. Então, isso é uma função bem importante, também era uma solicitação que nós tínhamos de uma série de clientes e foi implantada na versão 2021. E também, além do percurso de orientação ISO, o novo percurso 5 de orientação ISO também tem um novo percurso para a usinagem de acabamento de lâminas, certo? Esse acabamento de lâminas é um novo percurso que também é uma evolução. Nós já tínhamos o percurso 4 eixos acabamento de lâminas e agora tem um percurso que é uma evolução dele, que é o acabamento 5 eixos de lâminas. Aqui na minha tela vocês vão perceber que os parâmetros ainda estão em inglês, que esse material que foi produzido, ele foi produzido antes de nós finalizarmos a tradução. Mas hoje a versão que vocês fizerem o download no portal da SK, vocês, após quando terminarem a instalação e abrirem estratégia, vocês vão ver que já tem a versão já em português Brasil. Então é só porque na minha tela aqui vocês vão perceber que está em inglês, mas o material foi feito antes, né, de ter concluído essa tradução. Mas vamos lá, essa estratégia, então, como eu falei, é uma evolução do acabamento 4 eixos, acabamento de lâminas, certo? E aqui eu separei um vídeo da Exxon, né, do fornecedor, está apresentando esse novo percurso. Em cima dele, a gente vai ver que a gente tem uma série de melhorias, né? Uma das principais, hoje, desse acabamento 5 eixos de lâminas, é suporte à ferramenta toroidal, certo? Que não era permitido em versões anteriores. O acabamento de lâminas de versões anteriores só era possível usar ferramentas esféricas. Agora, nesse novo, já é possível usar a ferramenta toroidal. E também a possibilidade de aplicar um ângulo frontal. Nós também temos agora alguns controles do método de corte da ferramenta que não havia no percurso antigo, certo? Então, vamos ver, é um vídeo bem breve, mas bem bacana, que mostra bem esse novo percurso de 5 eixos.
Certo, pessoal? Deu para ter uma ideia do que é esse novo percurso de acabamento de lâminas? Ele é um percurso bem específico. A gente tem alguns clientes, né, que utilizam bastante essa estratégia. Agora, ela sofreu uma atualização bem importante. Mas é que a gente fala, é um percurso, né, de usinagem bem específico. De repente, não vai se adequar a todos vocês, mas para quem utiliza esse recurso, ele é bem importante. Agora, a gente vai ter um tempo para perguntas, certo? A gente vai separar em uns 5 minutinhos só para poder responder algumas perguntas de vocês. Então, vocês podem enviar todas as perguntas ali pelo bate-papo. Estamos separando aqui algumas perguntas. Aqui o Claudinei perguntando se o autor, os movimentos em Z, inicial e final, se estão disponíveis em todos os percursos. Eles estão disponíveis nos percursos de 5 eixos simultâneo, Claudinei, ele não está disponível. Ele é disponível, né, nos percursos de 3 eixos e alguns percursos de 2 eixos e meio. Nos percursos de 5 eixos simultâneo, continua ainda a definição através do Auto5, certo? No menu de Auto5, lá a gente conseguia já definir esse ponto inicial e final, né, do posicionamento em Z para os percursos em vez simultâneo. Então, continuam lá. Os percursos de 3 eixos, a grande maioria ganhou essa nova funcionalidade. Alguns percursos com furação manual, esse ainda não tem implantado, certo? Mas a maioria dos percursos já tem essa opção. Aqui o Felipe Silva, também questionando sobre a medição com probe, se tem para todos os tipos de comando CNC. Sim, ali nós desenvolvemos, né? Vamos desenvolver como se fosse um pós-processador. Um pós-processador para cada comando. Hoje já tem default, onde ele gera os vetores, né? Que pode ser usado em algumas máquinas tridimensionais. Então, tu pode programar para a máquina tridimensional, por apalpador, esse programa CNC. Ou também em máquinas com comando Siemens, Fanuc, FIDE também vai ser possível. Só hoje o default que nós temos que veio já junto com a instalação, vem um template para Heidenhain, o 640, que tem a função de touch probe 444, né? Mas para os Siemens FIDEs, a máquina CNC tendo disponível o ciclo de medição, vai ser possível a gente aplicar. O Douglas René, é possível medição em 5 eixos, simulação do porta-ferramentas? Hoje a gente só consegue gerar o programa de medição. A simulação com porta-ferramentas ainda não, Douglas, ainda não está disponível, né? As simulações com probe. O Maico, o vídeo estará disponível depois? Sim, vai estar disponível. O marketing da SK vai estar disponibilizando através das mídias sociais, né, da SK, esse vídeo vai estar no canal do YouTube também, provavelmente na página do site da SK também vai estar postado esse vídeo. O Clodoaldo Moraes, no acabamento por nível no ATF, é possível inserir raio de suavização? O raio de suavização, Clodoaldo, acho que ele está como protótipo, já tem a opção de incluir, ela só ainda não está finalizada. Provavelmente na versão 2021.1 já tenha disponível a inclusão de um raio de suavização, certo? Hoje tem como protótipo, a gente pode habilitar isso, se vocês quiserem então, fazer uns testes com essa estratégia, a gente consegue uma licença para permitir que vocês testem esse raio de suavização, né? Certo? Tem mais algumas perguntas aqui, algumas perguntas mais comerciais também, mas as demais perguntas, pessoal, a gente também vai estar, a gente não também perder muito tempo aqui com os questionamentos,
nós também vamos estar respondendo elas posteriormente, né? A gente pode responder individualmente, um a um ali, certo? Então, vamos só. O Yuri, vamos. Ah, certo. Ó, o Yuri trabalha conosco na SCA, ele está informando que depois vai ser postado também no YouTube e enviado para toda a base de clientes, né? Então, aí o pessoal que questionou sobre quiser rever depois, ver com o restante da equipe e da empresa, também vai estar disponível nos nossos canais e no YouTube. Certo, pessoal? Então, queria agradecer a presença de todos, né, o tempo disponível para participar desse webinar com as novidades. Então, também informar que a versão 2021.0 já encontra-se disponível no portal do cliente. Então, todos que quiserem fazer o download dessa nova versão, podem ficar à vontade em acessarem o nosso portal. Lá vai estar o link para download, instalação. Qualquer dúvida, dificuldade, normal, contato nossa equipe de suporte, que a gente vai estar à disposição para auxiliar vocês, certo? Então, novamente, muito obrigado aí a presença de todos expuseram desse tempo aí para participar desse webinar, presenciar essas novidades que tem na versão 2021 e agradeço, então, muito vocês aí e até uma próxima. Boa tarde.